Otílio Rodrigues. O assunto que tem nestes dias mais recentes chamado a atenção dos brasileiros, especialmente daqueles que são aposentados e pensionistas do INSS, é esse rombo bilionário. De acordo com todos os canais de comunicação, esse rombo estaria em torno de 6 bilhões e 300 milhões de reais, o que culminou essa demissão do presidente do INSS, o Stefanuto. Muito bem, Erivan, muitos pontos para a gente analisar e refletir como cidadão. Quando a gente sempre coloca que somos a favor do liberalismo econômico, da redução do tamanho do Estado na economia, são por essas e outras. Como é que explica a crueldade, a insensibilidade? E há muita coisa para ser explicada. Porque os aposentados são uma classe que deram sangue, a vida na construção dessa nação e que historicamente nunca foram reconhecidos, são mal remunerados, não tiveram retorno daquilo que contribuíram. E aí você percebe um Estado negligente, hipócrita, que permitiu, que foi condescendente com mais esse roubo estarrecedor. Não tem justificativa. Como é que explica? Desde 2016, passou por vários governos, desde lá o governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro, pelo governo Lula, e aí de repente a gente é surpreendido um roubo desse porte. Entidades suspeitas, fantasmas em muitos casos, se credenciavam junto ao INSS e aí estabeleciam uma parceria para fazer descontos na folha de pagamento dos aposentados. Esses descontos normalmente se davam por conta de serviços que essas entidades prestariam aos associados, tipo planos de saúde, planos odontológicos, colônia de férias, consultoria jurídica. Seriam esses academias, seriam esses os serviços que essas entidades supostamente prestariam aos seus associados. O desconto, a contribuição era automaticamente debitada na conta, com uma suposta autorização, que também há muito para ser explicado como é que aconteceu isso. Existem muitas autorizações que também foram fabricadas, o associado não deu autorização, como eram descontos pequenos, R$40, R$50, todo mês era descontado. Então, muita gente, milhões de aposentados, nem tomaram conhecimento disso. E o que é pior, aqueles que tomavam conhecimento disso, procuraram o INSS, pediram cancelamento e não conseguiam, não tinha como. Aí, essas denúncias foram feitas há muito tempo. A Procuradoria-Geral do INSS tinha conhecimento disso, e fez até uma investigação interna, uma auditoria interna, e identificou mais de 1.100.000 pedidos de cancelamento, e isso não andava, não progredia. Somente depois que um associado entrou na justiça aqui do estado de São Paulo, e aí chamou a atenção para o caso, porque aí entrou a Polícia Federal, entrou a Controladoria Geral da União, entrou o Tribunal de Contas da União para investigar, e foi somente depois de tudo isso, se não fosse a Polícia Federal, se não fosse a Controladoria Geral da União, nós nem estaríamos sabendo disso ainda, porque ninguém internamente lá no INSS teve a hombridade de investigar, de saber o que estava acontecendo. E aí lança-se um monte de suspeitas. Praticamente 33 associações que têm esse credenciamento, 15, quase metade, estão sendo investigadas por esse envolvimento criminoso que precisa ser explicado, investigado, porque quais foram os crimes que foram cometidos? Como que essas entidades tinham acesso à relação dos aposentados? Porque para que os aposentados permitissem esse desconto em folha, seria necessário uma assinatura eletrônica e, posteriormente, era exigido até uma biometria, que é o reconhecimento de algum, ou facial, ou de digitais, para que desse autorização. Então, como que essas entidades tinham acesso a uma informação que é garantida pelo sigilo bancário? É uma informação preservada, garantida pelo sigilo, e essas entidades tinham acesso, ou seja, o que se pode suspeitar? Que servidores do INSS seguramente não eram um Zé Ninguém qualquer, tem que ter muita gente grande
envolvida nesse processo para permitir isso. Primeiro, na pior das hipóteses, tem o crime de negligência. Se fosse no setor privado, isso teria demorado por tanto tempo? Então é mais uma questão para a gente pensar por que esse tema está sendo discutido dentro de um tema econômico. Porque na origem de tudo existe um Estado que supostamente é protetor dos pobres, dos desvalidos, protege o patrimônio nacional. Mas o que se vê na prática, na história, é um roubo, o arrombamento, surrupiar o patrimônio nacional. E essa gente continua defendendo essas ideias obsoletas e ultrapassadas. Então não tem perdão. Então precisa ser investigado. O governo tem muito que explicar. As autoridades de Brasília têm muito que explicar o que aconteceu em mais um assalto ao pobre cidadão brasileiro contribuinte de impostos.